senhor professor, meu show por capaz. Desde já, vou logo pedir, pai. Inscreveu no canal, nego? O sininho aqui, ó, para receber a note. Vamos para mais uma missão, pai. Missão PM do Distrito Federal e PM da Paraíba. PMDF tá com o edital aberto, iminência aí do edital da PM da Paraíba. Todos os dois têm penal militar. Houve muitos pedidos para chegar aquele bisu e a gente vai onde ninguém tá, né, pai? Então vamos aplicar aqueles bisíveis pra gente, pai, te ajudar a chegar ao melhor. A tua aprovação. Então, por cá, pai, professor Milchou, professor de Direito Penal Militar e Legislação Especial. Então, vamos lá, missão hoje de Direito Penal Militar. Eu quero trazer para você o seguinte. Senhores, já ouviram falar em crimes militares? Ou, mais precisamente, crimes propriamente militares e crimes impropriamente militares? Ah, meu, eu não sei, quer falar difícil? Não, pai, relaxa. Crimes propriamente militares, senhores, o que seria? São aqueles crimes que está previsto tão somente no Código Penal Militar. São aqueles crimes que são cometidos por militares, sobretudo militares da ativa. Exemplo meu, crime de desrespeito ao superior, desacato ao superior, por exemplo, só está previsto no Código Penal Militar e só podem ser cometidos por militares da ativa. Por quê, meu? Perceba, gente, olha o que eu estou trazendo, ó. Desacato ao superior, desrespeito ao superior. Eu estou trazendo uma relação o quê? De subordinação. Eu estou trazendo uma relação de quê? De superior e subordinado. Eu estou trazendo a ideia, a gente sabe que os militares, eles são regidos ali por um código, né? Um código próprio, seja por estatuto, seja por um RDE, né? Que é o regulamento do Exército, né? Das Forças Armadas. Então, eles estão sujeitos ali à disciplina e hierarquia militar. Então, quando eu falo crimes propriamente militares, são aqueles crimes que só podem ser cometidos por militares e estão previstos tão somente no Código Penal Militar. Mas essa é a regra, não tem exceção nenhuma? Tem, lógico. O crime de insubmissão. É um crime que é propriamente militar, senhores, mas ele pode ser cometido por um civil. Como assim? Aquele menino que completa 18 anos tem um serviço militar obrigatório, ele é convocado e ele, ó, simplesmente não vai. Ele deixa de comparecer. Então, nesse caso, é um crime que é propriamente militar, mas é cometido por um civil. Essa é a nossa exceção. Mas sem delongas, hoje eu vou bater em cima de um tema aqui, senhores, que é das penas, sobretudo das penas principais e das penas acessórias. É o primeiro tema aí para a gente iniciar a nossa série de aulas aí de penal militar para você, beleza? Então fica aí, fique ligadinho. Vou abrir minha tela aqui para a gente começar a bagaceira. Vem para cá, bora, se inscreve no canal aí logo, venha, venha, venha. Como eu salientei, pega a visão, negão. Quem não se inscrever no canal, se inscreve aí, pai, dá aquela moral, vai. Ó, vamos lá. Das penas. Senhores, eu quero trazer para vocês o seguinte. Penas principais e penas acessórias. O que seria isso? As penas principais, aquelas aplicações a depender do crime que ele ocorra. Como assim, meu? Vamos lá. Você cometeu um crime, Deus lhe livre de uma hora dessa, de homicídio. Você sabe que você vai pegar uma pena de reclusão aí de 12 a 30. Pronto. E a pena acessória, meu? O que é uma pena acessória? A pena acessória vai estar relacionada ao que você vai levar a depender da ocasião. Por exemplo, se você comete um crime de homicídio, você, além de pegar a pena de reclusão, você ainda vai perder se você for um praça, você vai ser excluído da instituição. Se você é oficial, você vai perder perda do posto e da patente. Entendi, meu. Então, isso seria a chamada pena acessória, exatamente. Essa é a chamada pena acessória. É o que você vai carregar dependendo da ocasião. Suponhamos aqui o seguinte, que você vai para um casamento. A depender dessa ocasião, os acessórios, as roupas que você irá vestir é uma. Mas se você é um domingo à tarde, vai sair para tomar um sorvete, vai tomar um açaí, os acessórios, as roupas que você vai vestir é outra. Então, isso depende muito da ocasião. Não entendi nada. Você vai entender. Fica comigo aqui que você não vai perder nada. Tranquilidade? Então me acompanha aqui. Então, me fale, quais são essas penas principais? Vamos lá. Falei de morte. Mas no Brasil não existe pena de morte. A gente sabe que a pena de morte ela é vedada em regra.
Mas em caso de guerra declarada, assim, beleza? Reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo, função e reforma. Minho, pode me explicar aí que eu não entendi nada. Ó, só pega a visão comigo ao longo do caminho aqui, eu vou explicando. Eu só não quero que você se perca aqui no que a gente está trazendo, beleza? Então lembre que guerra declarada cabe sim a pena de morte. Então essas são as nossas penas principais. Senhores, memoriza isso. Eu vou trazer alguns mecanismos aqui para que você memorize alguns bisus, alguns gatilhos, para que vocês não se percam ao longo do caminho, beleza? Então o que é que eu vou trazer para vocês aqui? Vamos lá. Penas principais, eu trouxe para vocês a morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão, desejo do posto, graduação, cargo ou função. Lembre, essa suspensão aqui, ó, se você for fazer um resumo, não coloque só suspensão. Por quê? Vai ter um tipo de suspensão nas nossas penas acessórias. Então, não esquece que temos aqui a suspensão do exercício do posto de graduação, cargo ou função como pena principal. Tranquilo? Por que eu estou falando isso? Porque as bancas geralmente elas confundem. Vocês vão ver ao longo do caminho aqui as questões que elas batem fielmente em cima disso aqui. Beleza, gente? Vamos lá. Então, para você lembrar, é só vir no bizu, pai. Ó. Morre de Brihesu. Você vai lembrar de morte aqui, ó. Morre o menino que tá depressivo, tá na deprê, tá deprê. O rei. Ah, ele lá no sul. Você vai lembrar. Morre de Brihesu. Morre de Brihesu. Ah, meu, não vou conseguir lembrar, então lembra, pô. Morreu de depressão, o rei lá no sul. É só você vai lembrar, ó. Morte, reclusão, detenção, prisão e reforma, impedimento, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. Então eu te perguntei, são penas principais. Você vai lembrar, morre, depri, rei sul. Lembra disso. Morre, depri, rei sul. Beleza, gente? São penas principais, morre, depri, rei sul. Ah, meu, não vou lembrar, morre de depressão, rei lá no sul. É só vir com a gente, pai, ó. Morte, reclusão, detenção, prisão, reforma, impedimento, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo, função. Vamos trazer aqui algumas nuances sobre essas penas. Vamos lá. Então, senhores, lembra disso. Eu estou trazendo para você que as bancas hoje, elas amam cobrar pena. Acreditando ela que ela está medindo conhecimento de ninguém. Mas se ela cobra, a gente vai chorar? Não, pai, a gente não vai chorar. Então você vai lembrar, ó, não existe no Código Penal Militar, não existe no Código Penal Militar, isso aqui, gente, ó. Pena de advertência. Ah, meu, mas eu já vi que administrativamente tem advertência. Mas tá no Código Penal Militar, filho de Jesus? Não tá, pô. Então vem, ó. Não vai ter pena de advertência, multa, princípio da insignificância, arrependimento posterior e perdão judicial. Uma frasezinha para você lembrar. Meu show adverte. É muito significante. Você aplicou a multa, depois se arrepender e perdoar. Como assim, meu? Não existe advertência, pena de multa, princípio da insignificância, arrependimento posterior e perdão judicial. Se a banca veio trazendo perdão judicial, uma das alternativas dizendo que está correta, você falar, sai daí, rapaz, é muito significante aplicar multa depois se arrepender e perdoar. Quer tá com isso? Beleza, gente? Então lembra aí. Caiu multa, tá errado. Advertência, errado. Princípio de significância, tá errado, pai. Olha essa frase aí que você não vai esquecer. Tranquilidade, gente. Vamos lá, avança. Vamos lá, pena de morte. Suponhamos que um militar cometeu um crime em tempo de guerra. E aí, ele vai ser aí penalizado, vai ser responsabilizado aí com a sua vida pela pena de morte. Beleza, gente? Vamos lá. Aí o que é que tem? Tem que haver a comunicação, pô. Como é que ele tá ali sendo um defensor da pátria, tem como seu chefe maior seria o presidente da República, e o presidente da República não vai saber um ato indigno que ele cometeu, um ato indigno com a pátria. Então perceba, vai ter que ter a comunicação. Como é que funciona? Vai haver essa comunicação, né? A sentença definitiva de morte, ó, o cara foi sentenciado, é comunicada logo que passa em julgado. Ou seja, teve todo o trâmite ali, foi transitado em julgado, aí comunicou aqui ao presidente da República, certo?
E não pode ser executado. Não pode ser executado o quê? A sentença aqui, ó. A morte dele aqui. Se não, depois de 7 dias após o quê? A comunicação. Ou seja, lembra desse detalhe. As bancas, elas amam, sobretudo, trocar isso aqui, ó, gente. Elas amam trocar isso aqui. Lembra desse detalhe. Só pode aplicar após, ó, a comunicação. Se não, depois de 7 dias dessa comunicação. Tranquilidade, gente. Perceberam o detalhe? Vamos lá. Se a pena é imposta em zona de operação de guerra, pode ser imediatamente executado. O que é que está querendo dizer? Vamos lá. Suponhamos aqui suponhamos que esse cara que cometeu a princípio, ele não foi para a guerra, certo? Esse aqui, ó, o militar 01. Não foi para a guerra, ele tá no batalhão, tá no Brasil. E aí, velho, ele foi sentenciado. Isso aqui é caso ele não esteja em zona de guerra, certo, gente? Isso aqui é caso ele não esteja em zona de guerra. Tá acontecendo a guerra tá sendo lá, sei lá, no Afeganistão. Só que ele tá no Brasil. Ele tá cumprindo toda a ordem de serviço dele aqui e tal. Ele cometeu um ato indigno, ele vai ser penalizado aí com a sentença de morte. Entretanto, ele não está na zona de guerra. Então vai ter que ter todo esse trâmite aqui. Belezura? Tranquilidade. Agora, suponhamos que esse militar tá lá, velho. Ele vai pular a fronteira, pá, ele é pego em flagrante. O que é que acontece? Imagine aí. A porta tá pegando, meu irmão. Troca de tiro, pá, o cara. Porra, meu irmão, imagine aí. E aí, velho, ele foi sentenciado com a pena de morte. Imagine comunicar, fazendo não sei o quê. Rapaz, esse período que tá fazendo isso, ele já fugiu. Ele não vai ser penalizado mais. Então o que é que vai acontecer? Imediatamente pode ser executado a pena dele. Beleza, gente? Tranquilidade? Então, senhores, vamos lá. Então, quando se tratar dessa pena de morte, lembra, pai, que ela será executada por fuzilamento. Que as bancas costumam cobrar, dizer que vai ser aplicada por eletrocução, por eletricidade, injeção letal. Mentira! Lembra, pai, ó, que ela será executada por fuzilamento. Beleza? Você vai lembrar de fuzil, você vai lembrar que a sentença de morte, a pena de morte, vai ser executada por fuzilamento. Isso despenca em prova, senhores. Você que vai fazer PMDF, se liga aqui, pai, que a banca, ela ama isso. Que a banca, a OACP, ela ama isso aqui. Beleza, gente? Tranquilidade. Vamos lá. Mínimos e máximos genéricos. O que é que ela vai trazer pra gente aqui? Vamos lá. Lembra disso. Isso aqui, senhores, vai ajudar a você responder qualquer tipo de questão que cobrar pena. Por quê? Isso aqui já vai ajudar você a eliminar 2 ou 3 alternativas, quiçá 4 alternativas, a depender da situação. Eu já te dei o bizu disso aqui. Aí vai ter alternativa que vai cair multa, advertência, você já vai eliminar. Vai ter alternativas que vai cair isso aqui fora do padrão. Eu já vou te ensinar aqui, inclusive, eu vou trazer o bizu para vocês, ó. Vamos lá. O mínimo da pena de reclusão, 1 ano. E o máximo, 1.000. O máximo é 30. Ah, Nil, que teve uma mudança no Código Penal. Ah, no Código Penal Militar, esqueça. É isso aqui. Tranquilidade, lembre disso. O mínimo da pena de reclusão é 1 ano. E o máximo, 30. Tranquilidade, gente. Lembra disso aí. O mínimo da pena de detenção é 30 dias. E o máximo, 10 anos. Ou seja, meu, se cai uma questão que fale que a pena de reclusão de 6 meses a 2 anos está errado. Exatamente. Porque você sabe que tem um mínimo. Para aplicar uma pena de reclusão, o mínimo tem que ser 1 ano e o máximo 30. Beleza, gente? Detenção, a mesma coisa. Caiu lá uma pena de detenção de 20 anos, esqueça. O máximo seria 10 anos. Tranquilidade, a não ser naqueles casos ali de penas acumuladas e tal, que eu vou trazer para vocês ainda. Beleza, gente? Tranquilidade. Fala logo, meu, de acumulação. Pronto, vamos lá. Se for trazer acumulação da pena de reclusão, ela não pode passar desses 30 anos. Beleza? E detenção mínima. Pronto, detenção a gente tá vendo aqui que o máximo
é 10. Só que tem um caso, se for penas acumuladas de detenção, ela não pode passar de 15. Eu só tô falando de acumulação de pena, viu, gente? Acumulação de pena. Tranquilidade, lembra disso. Mas o que vai cair em prova para você é isso aqui. Mínimo de reclusão é 1 ano, máximo 30. Mínimo de detenção 30 dias e o máximo 10 anos. É o que vai cair para tua prova. Lembra disso aqui que eu tô trazendo para você. Beleza, gente? Tranquilidade. Vem com nós. Avança. Trouxe o bizu para você, ó. Vamos lá. Reclusão. Olha o Bigives, 1 ano. O máximo, 30 mil. Como é que eu vou lembrar de 30 aqui? 30. Eita, pô, é nada, meu. Tô te dizendo, pai. Mínimo de reclusão, 1 ano, máximo 30 anos. Ó, lembra desse detalhe? Beleza, gente. Pega a visão, pai. Nós é nós. Vem. O mínimo de detenção, ó pra cá, pai. 30 dias e o máximo 10. Ó pra isso. Ó. Pega, vem, pai. Vamos lá, pai. Agora vem para nossa pena de prisão. Senhores, prisão. Olha o que ela vai falar. Ó. A pena de reclusão ou de detenção de até 2 anos. Até 2 anos. Aplicada a militar é convertida. É convertida em pena de prisão. Como assim? Suponhamos que ele cometeu um delito que não ultrapassou de 2 anos, seja ela de reclusão ou detenção. Ela pode ser convertida em prisão. É como se fosse atenuar um pouquinho a aplicação da pena, a restrição da liberdade e tal, para que ele não vá ser, de certa forma, ser colocado ali com pena privativa de liberdade e tal. Como é que funciona? Vamos lá. Então, a pena de reclusão ou de detenção de até 2 anos, ela é convertida. Convertida em prisão. É o modo de aplicar, senhores, essa pena a eles. Então lembra aqui, ó, se é cometida pelo oficial, lembra que ele vai ali ser responsabilizado em um recinto de estabelecimento militar. Como assim? Como se fosse na sede do próprio batalhão. Ele vai ficar ali em área livre de quartel, tal. Ele vai ficar lá. Lembra? Prisão, cometeu um crime, não ultrapassou de 2 anos, seja de reclusão ou detenção, ela pode ser convertida. Lembra que essa conversão, gente, ele vai cumprir aonde? Ao invés de ir para um presídio, ele vai ficar ali no recinto militar. Aí lembra, ó, oficial, recinto de estabelecimento militar, certo? Se é um praça, ó, gente, ó o bizu para aqui, ó. Praça, estabelecimento penal, ó, senhores, penal militar. E qual a diferença? Suponhamos aqui que os caras estejam presos lá numa sede de batalhão. E na sede do batalhão, ainda lá, dentro do próprio quartel, tem um estabelecimento penal militar. Ou seja, como se fosse ficar dentro de um presídio, dentro dos próprios batalhões. Antigamente, senhores, era muito comum isso aqui, os batalhões ter as celas, né, onde os presos militares ficavam lá. Hoje em dia, eu acredito que seja muito difícil isso acontecer, mas é o que está na nossa lei. Mas veja a diferença básica. Se é de reclusão ou detenção, lembre que ela pode ser convertida em pena de prisão, é como se ele fosse ficar no próprio batalhão, como se ele não fosse para um presídio, certo? E aí, se é oficial, ele vai ficar em recinto de estabelecimento militar. Já o praça, ele fica em estabelecimento penal militar. É como se fosse ali preso dentro do próprio quartel, dentro de uma cela. É como se fosse basicamente isso. Onde ficará separada presos que estão cumprindo pena disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos. Cada um vai ser responsabilizado na medida de sua culpabilidade. Tranquilo, gente? Entendido? Vamos lá. Pena de impedimento. Como é que funciona? Que porra é essa aí, meu? Ó, você vai lembrar comigo o seguinte. Quem que vai cometer essa pena de impedimento? Isso aqui
vai ser uma pena que vai ser relacionada àquele menino que completa 18 anos, é convocado por serviço militar obrigatório e ele deixa de comparecer. Então, ele vai ficar impedido ali em área livre de quartel. Ele vai passar por toda a instrução, ele não vai ter prejuízo da instrução militar e tal. Então, ele foi convocado, ele deixou de ir. Então, a instituição foi lá e conseguiu o capturar, capturou, ele vai ficar na sede ali da unidade. Então, como é que funciona? Ó, pena de impedimento. Quem é? Aquele menino de 18 anos. Pega o cara, bota aqui, velho. Não vai poder sair do quartel, não. Fica aí. Ele vai passar por toda a instrução, vai fazer tudo que tiver ali dentro da obrigatoriedade dele. Ele só vai ficar impedido de sair do quartel. E não vai ter, a gente, prejuízo da instrução militar. Tranquilidade, gente. Beleza. Suspensão do exercício do posto. Graduação, cargo ou função. Vamos lá. Consiste na agregação, no afastamento do condenado. Como é que funciona? Suponhamos que ele cometeu um delito. Não tem nenhuma outra pena para poder aplicar a ele. Não é pena de morte, não é reclusão, não é detenção, não é prisão. Então, o coube aí foi colocar ele aí dentro da suspensão ali das suas atividades. O que é que acontece? É como se suspendesse ele, quisesse dar uma suspensão temporária, como se ele fosse ficar em casa. Só que isso é suspensão. Nada impede que ele seja convocado na sede ali regular do serviço para ser responsabilizado por alguma outra coisa. Então você vai lembrar, suspensão do exercício do posto de graduação com função, eu não tive como aplicar nenhum outro tipo de pena a ele. Então a pena que vai ser aplicada é essa, ele vai para casa, fique lá, velho. O que é que vai acontecer? Ele vai ter prejuízo de tudo. Vai ter prejuízo da sua grana, vai ser suspensa, vai ter prejuízo ali. Sobretudo isso aqui, a gente, ó. Não será contada como tempo de serviço. Como assim, meu? Vamos lá. Suponhamos que o militar ele tem que ficar 30 anos ali em efetivo exercício, só que dentro da sua carreira ele ficou 6 meses parado, porque ele estava suspenso de suas atividades. O que é que acontece? Ele vai ter que ficar na instituição 30 anos, mais 6 meses, que foi do tempo que ele ficou parado. Porque esse tempo que ele está parado aqui, ó, não vai ser contado com o tempo de serviço. É um dos prejuízos que tem. Porque se não só suspender ele por si só, ele não vai ter nenhum tipo de prejuízo por ter feito algum ato de disciplina, algum ato ali antijurídico, para poder ser responsabilizado por aquele ato falho que ele cometeu. Beleza, gente? Tranquilidade. Vamos lá. Reforma. O que seria a reforma? A pena de reforma é o sujeito condenado à situação de quê? De inatividade. Senhores, a nossa Constituição, ela fomenta aqui. Não existe pena de caráter perpétuo. Essa pena de reforma, ela não foi recepcionada por nossa Constituição por conta disso. É como se eu fosse colocar ali o cara para fora da instituição e ele vai ter um prejuízo de quê? Dos seus proventos. É como se eu coloquei ele, ó, condenado à situação de quê? De inatividade. Vá, velho, vai embora para casa, você não vai cumprir mais nada, ó. E ele teve prejuízo de quê? Não podendo perceber, no caso de receber, mais de 25 avos do soldo por ano de serviço, nem receber importância superior à do soldo. Ou seja, ele vai para casa, velho, vá para inatividade. Você, embora seja um militar, mas é um militar reformado, você está sujeito à disciplina militar. Entretanto, você vai ter prejuízo de quê? De grana. O cara vai ficar por toda a vida aí só recebendo aí 25 avos. Deve dar equivalente aí a, sei lá, 40 reais, 30 reais, não sei. Não sei quanto é 25 avos de um salário mínimo, não sei quanto é que dá, enfim. Ele vai receber equivalente a isso aí. Beleza, gente? Por toda a vida, meu? Por toda a vida. Beleza? Tranquilidade, gente? Agora vem as nossas penas acessórias. Senhores, lembre do seguinte. Eu falei pena acessória é aquilo que você vai carregar a depender da ocasião. E aí a gente tem perda do posto da patente, indignidade para oficialato, incompatibilidade com oficialato, depende muito do crime, a exclusão das Forças Armadas, se for no caso para policiais militares seria
a exclusão ali da instituição, né, a qual ele pertence, a perda da função pública ainda que eletiva, aí aqueles casos aí de crimes cometidos por militares ali temporários, né, aqueles cargos ali que são comissionados, aqueles cargos de livre nomeação, livre exoneração, inabilitação para o exercício da função pública, a suspensão do poder tutela ou curatela e a suspensão dos direitos políticos. Essas são as nossas penas acessórias. Depende muito do crime para saber o que é que você vai carregar. Então, um dos detalhamentos que você vai trazer é essa, né? Tem penas principais e as nossas penas acessórias. Lembre disso. Beleza, gente? Tranquilidade. Vamos lá. Aí, trazendo aqui esse detalhe, olha o bizu, negão. Perguntei penas acessórias, você vai lembrar de PEPs, com 2S e 3I. PEPs, 2S e 3I. Quem é minho? Vamos lá. Perda da função pública indeclarativa, exclusão das Forças Armadas, perda do posto da patente, suspensão dos direitos políticos, suspensão do poder tutela ou curatela, inabilitação para o exercício da função pública, incompatibilidade com o oficialato e indignidade para o oficialato. Lembra disso, é o PEPs, com 2S e 3Is. É só lembrar desse detalhe, senhores, que você não vai errar, beleza? Minha pena principal, morre de Pirresul. Pena acessória, PEPs. E geralmente as bancas, elas costumam cobrar tão somente isso aqui. Pelo menos nos concursos de PM, ela não costuma aprofundar tanto. Pode aprofundar? Pode. Mas o preceito básico que você precisa foi o que eu te entreguei aqui. Então preste atenção nesses detalhes, você não vai errar. Vamos ver aqui, gente, os outros detalhes. Ó. A perda do posto da patente resulta em que, senhores? A pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos. Lembra disso. Você vai lembrar do quê, meu? Lembra. Eu trouxe a ideia de pena privativa de liberdade, aquela que não pode ser convertida em pena de prisão. A gente sabe que se é até 2 anos, vai ser convertida em pena de prisão. E ela não pode trazer a ideia de que a perda do posto da patente, porque a perda do posto da patente é quando há o tempo superior a 2 anos. Beleza, gente? Tranquilidade. A condenação da praça, a pena privativa de liberdade por tempo superior, gente, a 2 anos, importa o quê? Em exclusão. O que é que isso está querendo trazer? Que isso aqui, ó. Quem tem posto, senhor? A gente sabe quem tem posto. Quem tem posto é oficial. Já o praça, ele tem o que? Graduação. Ele é excluído das Forças Armadas, o praça. E o oficial, ele perde o posto e a patente. Beleza, gente? Indignidade para o oficialato. Peço a vocês que deem uma lida. Ó, o que é que a questão nos traz aqui. Fica sujeito à declaração de dignidade para o oficialato, condenado a qualquer que seja a pena, nos crimes de traição, espionagem ou covardia, ou em qualquer dos definidos artigos. Ó, gente, deem uma lida depois desses artigos. É extremamente importante que eu trouxe para vocês. Tranquilidade. Incompatibilidade com o oficialato. Fica sujeito à declaração de incompatibilidade com o oficialato, ou ele está condenado nos crimes, deem uma lida também, no artigo 141 e 142, beleza? Perda da função pública. Incorre na perda da função pública o assemelhado ou civil. Ó, perda da função pública. Isso aqui é aquele cara, embora que ele não seja militar, ele foi direcionado, ele passou em algum concurso, ou ele foi nomeado por livre nomeação e livre exoneração, quaisquer desses cargos, beleza, gente? Condenado à pena privativa de liberdade por crime cometido por abuso de poder ou violação de dever inerente à função pública. Condenado por outro crime, a pena privativa de liberdade por mais de 2 anos. Beleza, gente? Prestem atenção, baixe esse material, vou deixar na descrição do vídeo. Beleza? Vamos lá. Inabilitação para exercer da função pública, ó, incorre na habilitação para exercer da função pública pelo prazo de 2 anos até 20 anos. A condenação à reclusão por mais de 4 anos. Prestem atenção, senhores. Em virtude de crime praticado com abuso de poder ou violação de dever militar ou inerente à função pública. Suspensão do poder tutela ou curatela. O condenado à pena de liberdade por mais de 2 anos. Perceba, gente, ó. A maioria é isso aqui. Seja qual for o crime praticado, fica suspenso do exercício do poder
tutela ou curatela enquanto dura a execução da pena ou da medida de segurança imposta em sua instituição. Isso aqui é como se você tivesse um filho, você perde a tutela dele enquanto você tiver no cumprimento aí desse regime de pena. Tranquilidade, vamos para as questões para a gente ver como é que cai, a gente observar os pontos que eu trouxe aqui, que você vai dar aí uma maior ênfase para responder essas questões. Vamos lá. Sobre a pena de morte, preencha as lacunas e assine a alternativa correta. A sentença definitiva de condenação à morte é comunicada logo que passa em julgado ao... É comunicada aqui, gente. A gente observou lá. Porra, ministro da Defesa, presidente do Supremo Tribunal Federal, pelo amor de Deus. A gente observou, senhores, que é quem? Presidente da República. E não pode ser executado senão após, ó, eu trouxe aqui para vocês. Beleza, gente? Falei aqui, sentença de morte, você vai lembrar. Pena de morte vai ser comunicada ao presidente, ela não pode ser executada senão depois de 7 dias. Lembra disso. Então, portanto, aqui nosso gabarito, letra A. Beleza, gente? Dê uma olhada. Ó a imagenzinha que eu trouxe para vocês. Ó. Lembra disso. Tá vendo? Trouxe a ideia do antigo presidente aí. Aqui vocês possam observar. Olha a comunicação. Lembra dos 7 dias. Beleza? Tranquilidade. Minho, tem um bizu para lembrar? Tem, pai. Tem, ó. Vamos aqui trazer aqui. Falei. Pena de morte. Você vai fazer assim, ó. Acredita ou não? Acredite, pai. Ó. 7 dias. Beleza, gente? Tranquilidade. Lembra que se não pode ser executado assim não, após 7 dias da comunicação. Beleza, pai? Tamo junto. Vamos pra cima. Ó. Instituto AOCP é a sua banca que vai cobrar esse seu concurso. Preste atenção. Nos casos admitidos, a pena de morte será executada por fuzilamento, até aqui tá beleza, ou eletrocução. Muito errado, senhores. Muito errado. Beleza? A gente sabe que é tão somente por fuzilamento. A banca AOCP, ela ama isso aqui, velho. Ela ama demais isso aqui. Aqui a gente já consegue eliminar qual aqui? A E e a C. Beleza? Vamos lá. As penas de impedimento e reforma são consideradas penas acessórias. Mentira, pô. Mentira. Isso aqui é a pena principal. Vou até colocar aqui novamente, ó. Ó. Morre. Depri. Rei. Su. Ou elas aqui onde estão? Reforma e impedimento. Reforma e impedimento são penas principais. Penas principais. Tranquilidade? Considerando o Código Penal Militar, o agente que pratica quando desrespeitar o superior diante de outro militar está sujeito à pena de. Senhores, eu trouxe para vocês o seguinte, que eu nem vi esse crime ainda, velho. Tô pegando a primeira aula com você e você nem falou nada disso. Mas eu trouxe justamente que dá para você responder questão de pena só com aqueles detalhes que eu trouxe aqui dos mínimos e máximos genéricos e com que eu falei que não existia pena. Ó, eu disse para você que não existia pena de multa. Prisão simples, esqueça, falei alguma coisa de prisão simples aqui, eu falei prisão. Prisão simples não. Beleza? Reclusão de 1 a 3 anos, multa. Nil não poderia ser a letra D, não? Perceba que nesse detalhe, só com aquelas informações que eu trouxe, mesmo que você não saiba a pena, você já iria acertar a questão. Certo? Vamos lá. Nil, pense aí, desrespeitar superior de outro militar. Com esse desrespeito, veja que não é algo tão grave assim quando relacionados a outros crimes. Certo? Tem um bizu que eu trago assim, ó. A maioria dos crimes que tiver DE vai ser DE de detenção. Mentira, meu. Acredite, pai. A maioria dos crimes que tiver DE vai ser DE de detenção. Beleza? Então aqui, ó, eu já elimino mais um. Só vou ficar na dúvida de duas. E agora, meu,
Qual vai ser o nosso gabarito? O gabarito vai ser a nossa letra B, certo, senhores? Nosso gabarito vai ser a letra B. Então, portanto, aí, crime de desespero superior seria isso aí. Eu só trouxe esse crime para você fazer uma alusão naquilo que eu trouxe ali de mínimos e máximos genéricos, embora eu vá falar ainda sobre esse crime, mas só para você entender que só com bizu lá você já mata a questão. Tranquilidade. Avançando, vamos lá. Sobre a disciplina das penas previstas no Código Penal Militar, assinale a alternativa correta. Vamos ver? A pena de morte é executada por enforcamento ou fuzilamento. Mentira. A gente sabe que é tão somente por fuzilamento. Beleza? Conforme eu havia salientado. O mínimo da pena de reclusão, a gente sabe que é 1 ano. E não 1 mês. Esqueça isso aí de 1 mês. É 30 dias e não 1 mês. Beleza, gente? Se for no mês de fevereiro, e aí? Então esqueça esse negócio de 1 mês. É 30 dias, no caso para detenção, né? Reclusão, você vai lembrar que o mínimo é 1 ano. Tranquilo, gente? Vamos lá. Será contado como tempo de serviço, para qualquer efeito, o do cumprimento da pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. Eu bati em cima disso. Eu falei que não será. Se o cara ali, de certa forma, cometeu um ato ali de indisciplina, ele está sendo responsabilizado, como é que vai contar? Esqueça isso aí. Beleza, gente? Vamos lá. A pena unificada não pode ultrapassar de 30 anos, se é de reclusão ou de detenção. Mentira. Se eu falei de unificação, o único caso que vai mudar, gente, é só quando relacionada à detenção. E detenção, embora o máximo seja 10 anos, mas se falar de unificação, lembre que ele pode chegar até 15 anos. Certo? Lembra desse detalhe. Mínimo de reclusão, 1 ano, máximo 30. Mínimo de detenção, 30 dias, máximo 10 anos. Só que se eu falei de unificação, o único detalhe que vai mudar será a detenção, que pode chegar até 15 anos. Tranquilidade? Considera-se criminoso por tendência aquele que comete homicídio, tentativa de homicídio ou lesão corporal grave, e pelos motivos determinantes meios ou modo de execução, revela extraordinária torpeza, perversão ou malvadez. Perfeito. Essa é a nossa literalidade, portanto, nosso gabarito aí, letra E. Tranquilo, avança, pai. Isso aqui não tem brincadeira, não. A consequência da prática de um delito castrense, culpável é a aplicação da sanção penal correspondente, denominada pena. O Código Penal Militar prevê penas principais e acessórias. É pena acessória aplicado ao oficial. Senhores, está falando de oficial, você já vai lembrar do detalhe, certo? Vamos lá. Questão fica fácil só em olhar isso aqui. Oficial, oficialato. Beleza, gente? Suspensão do exercício do posto de graduação com a função, essa aqui é pena principal. Isso aqui não está relacionado à questão de penas nem principal nem acessória. Multa eu falei que não existe. Beleza? E aqui também é uma pena principal. Portanto, nosso gabarito aqui, letra E. Tranquilidade, gente. Pediu pena acessória, só você lembrar PEPs. PEPs com 2 S e 3 Is. Você não vai esquecer. Beleza? Tá ficando fácil, até pai. Vem comigo. Toma outra aí. Nos termos do Código Penal Militar, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma pena acessória. Senhores, perda de valores, esqueça. Fala isso aqui. Limitação de final de semana, pelo amor de Deus. Limitação ao exercício da graduação. Perda do posto da patente, esse é o nosso gabarito. Suspensão do exercício do posto, isso aqui é a pena principal. E mesmo assim nem está completa. Certo? Então, portanto, o gabarito aqui, letra. É só você lembrar do que eu trouxe aqui para vocês, olha, ó. PEPs. 2S e 3I. Beleza, gente? Tranquilidade. Com base no Código Penal Militar, não é considerada pena acessória. Coloca, pô, PEPs. Tem medo não, pô. Ó. PEPs. 2S, 3Is. Tem medo não, pai. Olha o que não tá aí. Beleza? Perda do posto da patente. Incompatibilidade. Inabilitação. Ah, minha suspensão tá aqui. Você vai lembrar que uma é suspensão de direitos políticos e suspensão do pacto de poder de tutela ou curatela. Suspensão de direitos políticos e suspensão do pacto de poder de tutela ou curatela. Você não vai errar a questão. Tranquilidade. Então, portanto, nosso gabarito aqui,
Letra D. Avança, pai. Bora. De acordo com as disposições do Código Penal Militar, acerca dos mínimos e máximos genéricos das penas principais, vamos lá. O que é que ele traz? O mínimo da pena de reclusão, a gente sabe que é o quê, pai? Procura logo aí. Mínimo de reclusão. Vamos ver aqui. 1 ano, 2 anos. Isso aqui já está incorreto. O mínimo da pena de reclusão, esqueça. Vamos lá. Vamos ver o restante. Então a gente já tem eliminado aí a letra A e a letra D. Vamos ver? Letra B. O mínimo da pena de reclusão é de 1 ano e o máximo de 10. Esqueça. O máximo é 30. O mínimo da pena de reclusão é 1 ano e o máximo 30. O mínimo da pena de detenção é 30 dias, o máximo 10 anos. Gabarito letra C, pai. Coisa que eu trouxe como disposições para vocês. Vamos lá. Mais uma e última. Com base no Código Penal Militar, assinale a afirmativa que é classificada como pena acessória. Tem medo não, nego. Bota o Pepsi. Ó. O que é que não tem aqui, nego? Lembra dessas duas suspensões aqui. Suspensão de direitos políticos e suspensão do pacto de poder tutela ou curatela. Sabendo disso aqui, pai, você já elimina logo essa. Que aqui é uma pena principal. Reforma, você sabe que é principal. Detenção, impedimento principal. Então sobra, portanto, aqui nosso gabarito. Letra B. Tá diante de uma questão dessa, velho? Coloca os dois. Morre. Depri. Rei. Su. Você vai lembrar. Morte, reclusão, detenção, prisão, reforma, impedimento. Suspensão de exercício do posto, graduação, cargo, função. Você chega na alternativa. E aí, pai, corta o VT pra mim. Vem, chega. A verdade é essa. Eu quero saber o seguinte. Gostou, anotou? Já baixou o material aqui, pai? Não esquece, vou deixar o material na descrição do vídeo, vou deixar um link aqui. Entra no grupo Telegram, tem muita coisa boa lá também, gente. Eu tá levando informações, não deixe de se inscrever no meu canal, vou estar levando aqui informações para vocês e te ajudar a chegar à tua aprovação. Eu gosto de trabalhar muito com o Bizu, sou entusiasta do Bizu, porque o Bizu são gatilhos. Como eu saliento sempre, tem um cara que o nome é Renato Alves, ele fala que a gente tem que construir gatilhos para poder a gente estar memorizando as coisas. Geralmente as pessoas não costumam a criar mecanismos para estar lembrando dos detalhes. E é isso que você precisa para a prova. Você não precisa ser um monstro em direito, não. Você precisa lembrar das situações para que você marque o chão no lugar certo. Beleza? Desde já quero agradecer a presença de todos. Meu muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Tamo junto.